No período Cretáceo, os dinossauros raramente morriam de velhice. Os predadores reinavam, movidos por um único propósito: atacar. O Tiranossauro Rex era uma arma antitanque de 4,5 toneladas com autopropulsão. Pela primeira vez em 65 milhões de anos, imagens de alta tecnologia nos permitem mergulhar no interior de seu corpo e revelar como funcionava o organismo do maior carnívoro da Terra. Os dinossauros se valiam dos mais avançados armamentos que a natureza criou, ferramentas que permitiram a eles sobreviver mais de 100 milhões de anos. A anatomia de um dinossauro. Predadores perfeitos. América do Norte. 115 milhões de anos atrás. Criaturas reptilianas evoluíram para máquinas mortíferas jamais vistas. A morte estava em toda parte. Surpreendendo do céu. Emboscando na floresta. E às vezes, irrompendo de entre as árvores na forma do Tiranossauro Rex. O Tiranossauro Rex foi o maior predador da história dos animais terrestres. O Tiranossauro Rex foi um dos maiores e mais mortíferos animais a andar em duas pernas. Por 2 milhões de anos, ele reinou sobre o oeste americano. Forte e inteligente, esse predador era equipado com armas que derrubavam presas imensas e bem armadas. A cabeça, o crânio do tiranossauro era gigantesco. E cada dente dele podia esmagar uma couraça. Ele poderia muito bem arrancar metade de um ser humano com uma mordida, ou se fosse uma criança, a criança toda de uma vez. Tiranossauro Rex significa Rei dos Lagartos Tiranos. O predador máximo tinha 12 metros de comprimento e 5,5 metros de altura, chegando a pesar 7 toneladas. Seus maxilares eram imensos. 1,5 metro de puro terror com 60 dentes, alguns com mais de 30 centímetros. Seu crânio era composto por 64 ossos, um design leve, porém forte, que lhe dava uma mordida 16 vezes mais forte do que a de um jacaré. Os dentes frontais tinham forma de adaga, com pontas serrilhadas para dilacerar carne. Os dentes laterais maiores eram arredondados, perfeitos para quebrar ossos. Presos solidamente ao músculo, eles suportavam pressão de qualquer direção. Isso dá uma ideia de como ele matava as presas. Ele apenas andava até elas, dava uma mordida e então acontecia o inevitável. Diferente de outros dinossauros, eles não costumavam tirar a carne da carcaça, comiam a maior parte da carcaça. As grandes pernas e pelvis do Tiranossauro Rex compunham metade do seu peso. Sua cauda pesava 1 tonelada. O motivo? Equilibrar os 450 quilos de cabeça. 2/3 da cabeça eram compostos de músculo, capacitando a mandíbula a se fechar com força o bastante para atravessar um barril de aço. Todos esses músculos possibilitavam uma mordida forte o bastante para vencer os animais mais poderosos do Cretáceo. Mas os dentes do Tiranossauro Rex não eram nada se comparados com os dos superpredadores de hoje, como leões e tubarões. Os dentes do Tiranossauro Rex estão entre os menos afiados de toda a família dos tiranossauros. Eram dentes desenhados para esmagar, para penetrar camadas grossas de couraça e músculo num golpe esmagador, poderoso e hemorrágico. O Tiranossauro Rex podia morder um pedaço de carne, segurá-lo, girar de um lado a outro, arrancando grandes pedaços de carne, talvez arrancando pedaços de ossos também.
Os músculos do pescoço do Tiranossauro Rex eram quase tão poderosos quanto os de suas pernas. Com 60 centímetros de espessura, eram fortes o bastante para levantar um hipopótamo ou derrubar o herbívoro mais bem armado que a natureza já produziu, o Triceratops. A melhor maneira de atacar um Triceratops seria com uma arma antitanque longa de 75 milímetros. O Triceratops se protegia com um escudo ósseo chamado folho. E se defendia dos inimigos com um par de chifres de mais de 1 metro. Você tinha que esmagar. O único meio de lidar com aquela armadura imensa, curva e forte era dar um golpe esmagador com muitos dentes. Mas derrotar um Triceratops não requeria só dentes. Exigia força. As armas mais perigosas do Triceratops ficavam sobre um crânio que podia girar 360 graus. O Triceratops devia ficar com os chifres e o escudo apontados bem de frente para o inimigo. Para um Tiranossauro Rex, a chave para derrotar um Triceratops estava em seus imensos maxilares. Por trás dessa mordida fatal, havia 2 grupos de músculos. O primeiro ia do topo do crânio até embaixo da mandíbula. Esses músculos davam velocidade à mordida do carnívoro. O segundo grupo, que compunha quase 50% dos músculos da cabeça, envolvia a mandíbula, ligando-a ao céu da boca. Eles davam à mordida do Tiranossauro Rex seus 3.000 quilos força, 2 vezes mais que a mordida de um tubarão branco. E tem mais. Como o Piton, o Tiranossauro Rex podia deslocar a mandíbula. Certos répteis têm a habilidade de engolir coisas maiores que suas cabeças. Isso porque o crânio se expande enquanto o abre, como uma cobra engolindo um ovo de galinha. A cabeça da cobra é bem menor que o ovo e mesmo assim ela engole o ovo inteiro. Advogado nenhum nesse mundo seria gordo demais para um Tiranossauro Rex engolir. O Tiranossauro Rex era um monstro carnívoro que usava força bruta para dominar presas bem armadas. Era muito diferente de qualquer outra criatura que já andou neste planeta. O Tiranossauro Rex era diferente. Havia algo nos tiranossauros e no Tiranossauro Rex que era diferente de qualquer outro dinossauro predador. Mas mesmo para um assassino tão célebre, capaz de combater as criaturas mais fortes do Cretáceo, algumas coisas não se encaixavam. Ele era lento, alcançando no máximo 25 km por hora. Um Tiranossauro Rex mal poderia alcançar um homem em boa forma. Também era desajeitado, precisando de 2 segundos para virar 45 graus. Se um tiranossauro caísse no chão ao perseguir uma presa, poderia se ferir gravemente. E suas mãos, com apenas 2 dedos, eram completamente inúteis para segurar a presa. Bom, além do tamanho dele e dos dentes grandes, o que mais notamos no Tiranossauro Rex são os bracinhos insignificantes, tão pequenos que nem alcançavam sua boca. O gigantesco Tiranossauro Rex nos deixa desconcertados. Tem que haver algo mais nesse assassino. Como pôde essa boca gigante sobre pernas se tornar o caçador mais assustador do Cretáceo? Foi a força bruta? A mordida letal? Ou alguma outra coisa? Fósseis de Tiranossauros Rex foram desenterrados nos Estados Unidos, Canadá e na Ásia. Para os cientistas, essas descobertas apontam para uma conclusão. Esse carnívoro tinha pouco a temer, mesmo do herbívoro mais bem armado do Cretáceo, o Triceratops. Mas derrotar um animal tão durão exigia mais do que músculos e dentes. Exigia estratégia. E o Tiranossauro Rex tinha. Seu cérebro era um dos maiores do mundo pré-histórico. Ele tinha a habilidade de processar sofisticadas informações sensoriais.
audição, olfato e visão eram todos altamente refinados. Nós podemos notar em sua visão apurada os atributos de um predador. A distância entre os olhos do Tiranossauro Rex era de 40 centímetros, dando a este assassino visão binocular excepcional. A habilidade de perceber profundidade. Um olho é essencialmente um aparelho de captura de fótons. Os tiranossauros tinham uma retina extremamente larga, pela qual coletavam esses fótons. Coletar mais fótons dava ao cérebro mais informações visuais para interpretar mais detalhes do ambiente. E havia mais um detalhe nos olhos, crucial para esse super caçador. Os olhos de um tiranossauro ficavam bem no alto e, portanto, ele tinha uma ótima perspectiva de cima de tudo e podia ver a grandes distâncias. Para ele, o horizonte ficava muito, muito longe. O Tiranossauro Rex podia ver até os menores detalhes a mais de 6 quilômetros, o que representava 6 vezes mais do que podemos ver. Sua audição também